Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na nossa aula, né, no dia 20 de setembro, às 19 horas. Eu sempre gosto de fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós havíamos falado na aula anterior, né, para que a gente possa dar sequência depois na nossa disciplina jurídica, ok? Então, eu vou fazer uma pequena revisãozinha do que foi falado na aula anterior, para a gente poder dar prosseguimento à nossa aula. Então, na aula anterior, nós demos entrada, né, falando um pouquinho da questão da formação da própria ciência em si, referente à criação dela, né? Falamos que o direito, na verdade, ela é fruto das relações humanas. Então, todas as consequências provocadas pela atuação do indivíduo em si resultam na questão voltada ao direito propriamente dito. Então, o direito vem, na verdade, apaziguar toda e qualquer relação de conflito que possa existir entre as relações entre as pessoas dentro de uma sociedade. Então ele tem essa vocação, vamos dizer assim, tentar harmonizar toda e qualquer relação que envolva um sujeito com outro sujeito nessa situação. E essa questão, né, que a gente trata para a formação dessa ciência chamada de ciência jurídica, ela tenta também o quê? Acompanhar a própria evolução da própria sociedade em si, né? E com essa evolução foram surgindo alguns pensadores que deram ao surgimento de algumas teorias referentes a essa criação dessa própria ciência. E uma das teorias que comporta a formação da ciência jurídica é a teoria do direito natural ou justnaturalismo, né, que nós já comentamos na aula anterior, que vai tratar justamente da essência do que o direito busca para a sua concretização em si. Ou seja, dentro da viabilidade da criação do direito, ele busca um ideal, o ideal de justiça que está concebida dentro dessa teoria do direito natural em si. Só que essa teoria, como nós já havíamos falado também, não fica no campo abstrato, que cada um de nós imagina o que poderia ser considerado como justo, que seria o correto em si. Mas para tentar viabilizar num campo, né, que se torna bastante igualitária essa condição para todo e qualquer indivíduo dentro da sociedade, ele teve que transformar aquilo que existia no campo abstrato no campo mais concreto. E aí surgiu a teoria do direito positivo, né? E o que trata de direito positivo? É o direito como uma norma, ou seja, uma regra de conduta que viabiliza algumas limitações referente a todo e qualquer ato, né, ou provocação feita pelo próprio indivíduo, pelo próprio ser humano nesse sentido. E com essas condições, né, nós vimos que também a norma em si, ela, né, não traduz na sua integridade, né, a questão de justiça em si, porque ela pode ficar um pouco aquém daquilo que ela foi como propósito para poder justamente considerar algo, né, como mais viável para em termos concretos nessa situação. Nesse sentido, então, dentro do próprio direito positivo, né, foi criar duas novas teorias para tentar justamente conceder o alcance mais possível referente a essa questão. Ou seja, a teoria do direito objetivo, ou também conhecida como norma agente ou norma de agir, quer dizer, agir de acordo com a própria lei, e o direito subjetivo, faculta de agente ou a faculdade de agir de acordo com a lei. Então, justamente dentro dessas concepções, né, de teorias, no direito objetivo é a norma escrita. Só que nós vimos que a norma em si ela é fria, ela não analisa sentimentos. Então, para isso é necessário então o quê? Criar justamente essa condição, né, de verificar, né, uma proximidade mais viável para que aquela norma consiga justamente o quê? Ter esse alcance de justiça. E isso se dá através do direito subjetivo, porque ele vai justamente o quê? Analisar todas as circunstâncias que redundam na prática de um ato provocado pelo próprio sujeito nesse sentido. E aí, dentro desse alcance, né, de averiguações, né, de análises circunstanciais do fato em si, né, que dá a possibilidade de uma certa aproximação referente à questão da justiça na concepção da própria essência do direito, no que a gente foi retratado na teoria da justiça, do direito natural em si. Tá? Então, foram essas as análises que nós fizemos na aula passada e que eu exponho a vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, já me provoquem para a gente poder dar
andamento à nossa matéria. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento a fazer referente a essas teorias, né, já possam, né, fazer qualquer comentário que vocês queiram aí. Se alguém quiser mencionar algo, fica a critério de vocês aí. Tá tranquilos? Então podemos prosseguir ou não? Sim, professor. Pode prosseguir, professor. Oi, desculpa. Quem? Laís? Fala, Laís. Sim, pode prosseguir, professor. Kívia, comentou alguma coisa, Kívia? Não, eu estava falando para prosseguir também, até agora está tranquilo. Ah, então tá bom. Bom, se ninguém tem nada então a comentar, então eu vou dar andamento, tá ok? Bom, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os elementos formadores da ciência jurídica, né? Que consiste como base elementar e que dá consistência à formação do próprio direito, da própria ciência em si, tá? Existem alguns elementos, né, que dá justamente a concepção do que é voltado ao direito. Uma delas é o próprio indivíduo, é o próprio sujeito, tá? E por quê? Porque, como já foi falado, o direito ele é consequência dos atos provocados pelo indivíduo em si, tá? Então, dentro dos elementos formadores do direito, existem os tais chamados sujeitos, tá? Então, os sujeitos nada mais são que os próprios indivíduos, são as pessoas, né? Que podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato em si. Ou seja, quando o sujeito atua no polo ativo, é aquele que vai promover um ato, né? Promove uma ação. Já aquele sujeito que atua no polo passivo desse ato é aquele que vai sofrer a ação, vai sofrer o ato em si. Então, por exemplo, uma pessoa que queira receber um título executivo extrajudicial, né? Um cheque, por exemplo, né? Uma dívida. Ele vai entrar com uma ação chamada de título executivo extrajudicial, né? Título de execução extrajudicial em si. E lá vai ter a figura do exequente e a figura do executado. O exequente nada mais é que aquele que atua no polo ativo, que vai promover o ato, que é aquele que quer receber, é o credor em si. Tá? Já o executado, né, é o devedor, então ele está atuando no polo passivo, é aquele que vai sofrer esse ato em si. Então, tantas pessoas, né, poderão atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de qualquer ato, ou seja, aquele que vai promover o ato em si e aquele que vai o quê? Sofrer esse ato, ok? E eles podem atuar tanto como pessoas naturais, ou seja, as pessoas físicas, de modo geral, né, nós, seres humanos em si, tá? Tanto aqueles também que podem atuar como pessoas jurídicas. E essas pessoas jurídicas podem ser consideradas como características, né? Aqueles que são as suas representatividades como pessoas físicas em si, e também o quê? De patrimônios, tá? De bens, patrimônios. E esses indivíduos, né, essas pessoas jurídicas, uma vez ela é reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, pela lei, ela se torna um sujeito com direitos e obrigações, ok? Então, elas preencheram todos os requisitos legais, né, referente ao que a lei determina, acabam tendo o quê? Um reconhecimento como uma pessoa. E essa pessoa acaba também o quê? Tendo os seus direitos e os seus deveres reconhecidos pela própria norma. Então, não existe dois tipos de sujeitos, né? Tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas. E elas podem atuar tanto no polo ativo quanto no polo passivo de um ato. Então, elas podem ser tanto promoverem um ato em si, promover uma ação, como também o que? Sujeitar, ou seja, sofrer essa ação, polo ativo e polo passivo, respectivamente, nesse sentido. Ok? Então, o primeiro elemento formador da concepção da ciência jurídica, né, dentro dessa concepção de direito em si, são os sujeitos. Porque o sujeito que eu acabei de citar, porque eles são nada mais são que os promotores, né, que exercem justamente a figura da ciência jurídica, ou seja, do próprio direito. Então, as consequências provocadas pelos atos desses indivíduos que dá a consistência da formação dessa ciência chamada ciência jurídica, o próprio direito em si. Ok? Então, é o primeiro elemento formador, são os sujeitos. Sujeito ativo, sujeito passivo. Tanto também, né, a pessoa natural como a pessoa jurídica. Tá? Mais à frente, em algumas aulas, né, em outras unidades, eu vou falar um pouquinho mais especificamente dentro desses sujeitos que nós já estamos elaborando aqui com vocês nessa aula. Ok?
Além dos sujeitos, nós temos também os chamados objetos, ok? Os objetos. Também é um segundo elemento formador do direito também, tá? Quem são os objetos? Bom, objeto nada mais são em que esse sujeito, esses indivíduos, impõem certa condição, impõem determinada vontade sobre determinados bens. E esses bens poderão ser tanto considerados como bens corpóreos, quanto os bens incorpóreos. Tá? Então, dentro da imposição do indivíduo de ter um domínio sobre determinado bem, né, um controle sobre determinado bem, esse bem poderá ser considerado como um bem corpóreo, quanto um bem incorpóreo. Ou seja, bens corpóreos são os bens materiais, ou seja, bens tangíveis, quer dizer, tem existência de matéria, tá? São bens palpáveis. Então, aqueles que apresentam aspecto físico, né? Como um carro, uma casa, uma parede, né? Um tijolo, seja lá o que for, né? Cadeira, mesa, e assim vai. Tá? Então, você sabe que tem existência física, tem porque apresenta matéria, né? Apresenta um bem materializado, um bem tangível nesse sentido. Então, são os bens corpóreos, ok? Então, o indivíduo pode pôr um determinado valor sobre aquele bem, uma imposição sobre aquele bem. Então, ele pode ter a posse, a propriedade, o domínio, né? O uso, o usufruto, e assim vai. Tá? Então, ele tem uma imposição sobre aquele determinado objeto que lá se encontra, que é um bem corpóreo. Tá? E existe também a figura do bem incorpóreo, ou seja, são bens imateriais ou bens intangíveis. Mesmo que não apresente alguma forma materializada, ou seja, matéria, mas ele apresenta o quê? Um valor, no caso, um valor conhecido como um valor jurídico. Então, mesmo que não tenha existência física, né, não tenha algo palpável, mas ele apresenta uma certa o quê? Uma certa valorização, né? Então, ele tem o quê? Um valor, no caso, um valor jurídico. Por exemplo, uma ação, certo? Você pode aqui ter aquisição de determinado patrimônio através de uma ação. Você pode ter uma marca, né? Você pode ter uma patente, tem que estar devidamente registrada essa situação. A questão de proteção ao nome, então, o direito ao nome. Né? Ninguém pode sair denegrindo o nome de alguém, por caso contrário, ele poderá responder por uma questão, por danos... danos materiais ou danos morais referente a isso. A questão de direito à imagem, quer dizer, a imagem da pessoa também, ou de determinada empresa, tem que ser preservada, caso contrário, alguém poderá responder por qualquer ação que denegre a imagem ou a propriedade daquele patrimônio que ele se encontra. Então, tudo isso, tá? Apresenta valores, no caso, um valor jurídico. Mesmo que não tenha existência física, né, algo palpável, né, mas apresenta o quê? Uma questão de valor jurídico, né, que tem que estar devidamente o quê? Respeitado de acordo com a lei determina nesse sentido. Então, nós já vimos duas formas de elementos que consistem justamente a formação dessa ciência chamada ciência jurídica, tá? Que nada mais são que o sujeito, né, o indivíduo em si, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, quanto também onde ele impõe a sua vontade através de um objeto. E esses objetos são considerados tanto como os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos. Bens corpóreos, que eu falei agora há pouco, são bens tangíveis, bens materiais, né? Bens que apresentam aspecto físico, são os bens palpáveis nessa consideração. Já os bens incorpóreos, mesmo que não tenham existência física, são bens imateriais, né, ou intangíveis, mas ele apresenta o quê? Determinados valores, no caso, um valor jurídico. E uma vez que ela tem essa consideração dada pela própria lei, né, pelo próprio direito nesse sentido, ela passa a ter o quê? Um aspecto de proteção que tem que ser dado a ela nesse sentido, de respeito que se tem referente a isso também. Né? Uma vez sendo denegrida ou sendo inviabilizada a condição referente a esses bens, a pessoa poderá ter que responder, seja com dano material ou por dano moral nesse sentido também. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Estão quietinhos hoje, hein? Tá tranquilo, gente? Até o momento tá de boa. Beleza. E temos também
uma outra forma de elementos do direito, tá? Que nós chamamos de relações jurídicas. Tá? Então, o terceiro elemento que consiste justamente em formação dessa ciência, né, que dá base a essa ciência, é considerado como relações jurídicas. O que determina essa relação jurídica? Né? O que são relações jurídicas em si? Bom, é tudo que envolve o sujeito com outro sujeito, quer dizer, uma relação que pode envolver as relações entre sujeitos, entre as pessoas, de modo geral, tá? Como também a relação entre o sujeito sobre o objeto. Acabei falando agora há pouquinho, né? A questão de você impor um determinado domínio, por exemplo, uma questão de domínio sobre um determinado bem. Né? Se vocês têm a casa de vocês têm o quê? Um domínio, vocês têm o quê? O direito de propriedade. Então, o indivíduo impõe um determinado poder sobre esse patrimônio, que né, ali se encontra, que é o bem imóvel, né? Ou, aliás, o bem imóvel, né, nesse caso, né, que é a casa, onde você tem o direito de propriedade. Então, não existe uma relação jurídica. Através do quê? Outra forma de relação jurídica, através de uma compra e venda que foi feita também nesse sentido. Quer dizer, tudo se interliga nessa consideração. Tá? Uma relação que possa envolver sujeito com outro sujeito, por exemplo, uma relação matrimonial, né? O casamento em si. Tá? Que no futuro, caso haver alguma inviabilidade dessa união entre essas pessoas, pode ocorrer também uma relação da relação do sujeito com o objeto, no caso da divisão do patrimônio que foi concebida entre esse casal também, né? Então, tudo se forma através de quê? De relações, no caso chamado de relações jurídicas. Tá? Envolve tanto o sujeito com o outro sujeito, quanto também a relação que envolve o sujeito sobre o objeto, através do seu domínio, através da sua posse, propriedade, o uso, etc, etc, etc. Tá certo? Então, esses são os três elementos basilares, né, que consiste a formação da própria ciência em si. A primeira delas, o sujeito. Divide-se em dois grupos. O sujeito da pessoa natural e o sujeito da pessoa jurídica. Tanto que a pessoa natural quanto a pessoa jurídica poderão atuar em dois polos, seja no polo ativo quanto no polo passivo desses atos em si. Tá? Sujeito ativo, aquele que promove o ato. Sujeito passivo, aquele que vai sofrer esse ato. Okay? Já o objeto, onde o indivíduo impõe determinado domínio sobre determinado bem. E esses bens poderão ser considerados como os bens corpóreos quanto os bens incorpóreos. Vimos que os bens corpóreos são os bens materiais, são bens tangíveis, tá? E têm existência física. Já os bens intangíveis, ou imateriais, ou incorpóreos, são aqueles bens, né, mesmo que não tenham existência física, apresentam valores, no caso, um valor jurídico, uma vez reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico também nesse sentido. Então, o indivíduo pode impor determinado valor ou determinado domínio sobre esses bens nesse sentido também. E as formas de relações jurídicas, que podem envolver as relações entre as pessoas de modo geral, tá? Ou as relações dos sujeitos sobre os objetos. O mundo impõe essa condição nesse sentido. Bom, um caso em relação a esses elementos do direito, se alguém tiver alguma dúvida, pode questionar aí, gente, que eu estou aberto a questionamento. Sossegado? Esses são os relações, aliás, os elementos do direito, tá ok? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Isso vocês têm também no material de vocês, tá, gente? Isso está tanto na apostilinha quanto também nos vídeos que eu deixei para vocês aí, tá? Então, se vocês quiserem depois, é só acompanhar, ok? Vou falar agora um pouquinho sobre questões de fontes do direito, tá, gente? O direito, ele tem como uma das principais características a questão de tentar resolver todo e qualquer conflito de interesses, tá? Então, se surgir algum problema, se surgir alguma dificuldade, o direito tem como principal atuação tentar resolver, tá? Seja favorável ou não, é uma outra questão, tá? Mas ele tem que apresentar o quê? Um resultado. Ele tem que apresentar uma solução, tá? Se essa solução vai ser favorável ou não tem como a gente prever, tá? Mas o resultado tem que apresentar à tona aí, nessa situação. Tá? Mas onde buscar essas soluções? Onde buscar elementos ou instrumentos
que consiste justamente a condição de tentar resolver todo e qualquer conflito de interesse nesse sentido. É justamente nas fontes do direito ou nas fontes jurídicas. Então, a fonte, né, na questão como no seu sentido de origem, nascente, motivação, né, então ela traz algumas manifestações perante a própria ciência em si. E uma das principais manifestações se dá através dessas soluções de conflitos, para tentar resolver problemas. Tá? É justamente dentro dessas fontes do direito em si, ou fontes jurídicas. E essas fontes, ela pode ser constituída de dois tipos, tá? Tanto as consideradas fontes primárias, né, quanto também as fontes secundárias. Tá? Existem as fontes primárias, também conhecidas como fontes diretas ou imediatas. Tá? Por que elas são consideradas nesse sentido? Qual é a diferença em relação às fontes secundárias ou indiretas ou imediatas nesse caso? Bom, as fontes primárias, ou diretas ou mesmo imediatas, elas têm como características impor sua condição a partir do momento que ela surge. Ou seja, ela tem força própria. Ela considera a sua imposição imediata, né, instantânea, a partir do momento que ela foi o quê? Mencionado ou criado nesse sentido. Diferente das fontes secundárias, tá? Ou fontes indiretas ou mesmo imediatas. Estas têm uma relação de dependência em relação às anteriores, ou seja, das fontes primárias. Caso as fontes primárias não consigam atuar para tentar resolver o conflito ali que aparece, tá? Aí começa a atuar as fontes secundárias para tentar justamente apresentar uma solução, apresentar um resultado. Caso contrário, né, fica complicada a questão de você resolver tais soluções nesse sentido. Mas o direito ela tem como prioridade tentar resolver tais problemas. Tá? Ela vai ter que apresentar uma solução. Como falei, se vai ser favorável ou não, se vai ser a contento ou não, é uma outra consideração a ser feita. Porém, o resultado é apresentado. Ok? O que a gente podemos destacar como fonte primária, então, né, como fonte direta ou imediata, tá? Que tem força própria, né, em posição imediata referente às suas condições? Existem dois elementos que fazem parte dessa condição. São considerados tanto as leis quanto os costumes. Tá? Então, as leis, ela é considerada como uma fonte principal, né, para resolver conflitos de interesses. Então, surgiu algum problema, a lei ela destaca referente a isso. Por quê? Porque o legislador ou aplicador do próprio direito, né, dentro do judiciário ou do profissional da área jurídica em si, ao apresentar o problema, a sua presença nesse sentido, o que ele vai? Ele vai verificar dentro da norma, né, dentro da lei, o que ela retrata sobre aquele problema que ele se encontra, apresentar justamente o resultado da solução daquele problema em si. Tá? Então, a lei é a principal fonte jurídica para tentar resolver conflitos de interesses. Tá certo? Sobre leis, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado nas aulas a posterior, tá? Mais à frente, tá? Mas então, só para a gente entender, né, a questão da lei, que ela é uma regra de conduta, né? Através de uma imposição de uma penalidade, né? Que determina a sua obrigação, tá? Só para a gente resumir, a grosso modo, a sua condição nesse sentido. Aí, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais especificamente, um pouco mais à frente nas aulas a posterior que a gente vai ter, ok? Mas só para a gente entender, então a lei é a principal fonte jurídica para tentar resolver conflitos de interesses. Tá? É a principal fonte jurídica para tentar resolver tais problemas em si. Agora, nem sempre a lei ela cobre todo e qualquer problema. Às vezes ela fica aquém referente ao problema que pode surgir dentro da questão evolutiva da própria sociedade em si. Porque a sociedade é tão dinâmica, vamos dizer assim, né? Ela é tão rápida em termos de evolução, que às vezes a lei, né, não acompanha totalmente essa condição. Então ela pode ficar aquém, né, referente aos seus resultados ou apresentar algumas soluções para alguma situação inovadora que possa surgir nesse sentido. Tá? Mas como eu falei, o direito ela tem a obrigação de apresentar resultados. Então, caso a lei não venha dar justamente essa consistência de
de apresentação de resultados, né, para resolver tal problema, onde buscar, né, soluções, então? É justamente nas outras fontes jurídicas que podem existir para tentar justamente coibir, né, qualquer forma de problema que possa surgir nesse sentido. E uma outra fonte que se tem como fonte primária, né, que se tem em relação pela falta da lei, nós temos os chamados costumes, tá? Aí vem aquela questão, mas o que é um costume? Né? Bom, teoricamente falando, costume nada mais é que uma prática reiterada, habitual, né, constante, que a gente adota de forma até, né, de certa forma espontânea, né, que acaba se tornando até uma forma legislativa, ou seja, até uma determinada forma de lei, não pela figura da lei em si, mas até uma questão de forma obrigatória, que acaba todos nós aceitando de uma forma bastante espontânea nesse sentido, né? E sendo que ela é praticada há um longo período de tempo, né, para ser aceita nesse sentido também, porque todos nós acabamos aceitando nesse sentido, tá? Só para a gente poder exemplificar essa questão do costume, para ficar bem claro para vocês aqui, vamos pensar numa figura jurídica que nós temos dentro da nossa aceitação, dentro da nossa sociedade em si. Praticamente está ficando um pouco usual nesse sentido, mas ainda é aceito, tá? A figura do cheque pré-datado, para vocês terem uma ideia, tá? Só para a gente poder exemplificar essa condição do costume aqui. Então, a figura do cheque pré-datado, tá? Se você observar, o que é um cheque? Tá? Agora deixa eu fazer um pouco a pergunta para vocês. O que vocês entendem por cheque? O que vocês entendem? O que é um cheque para vocês? O cheque é quando uma pessoa tem uma conta corrente e ela tem como se fosse um cartão de débito, algum dinheiro em papel. Certo. Muito bem. Fabiana, pode levantar a mão, Fabiana. Boa noite. Boa noite. Para mim, o cheque é uma promessa de pagamento, né? Promessa de pagamento. Isso, é uma promissória. Ah, tá. O que mais? Mais alguém que queira manifestar? Tem mais conhecimento? Vocês estão corretos até então, né? Mas tem uma questão bem primordial aqui relacionada ao cheque em si. Inclusive, existe na lei de cheques, tá, gente? Tá? Na lei de cheques, tá? Ela é caracterizada, o cheque em si, como uma ordem de pagamento à vista. Tá? Então, o cheque pode ser descontado a qualquer momento, como foi colocado agora, né? É como se fosse um cartão de débito, ela é descontado imediatamente. Tá? Só que ela é uma ordem de pagamento à vista. Desde que tenha provisão de fundos, obviamente, né? Ela pode ser descontada. Tá? Só que eu falei da figura do cheque pré-datado. Vocês conhecem essa figura jurídica, né? Chamada por cheque pré-datado. Sim ou não? Sim. Ah, tá. Sim. Então, o cheque pré-datado, na verdade, ela só pode ser descontado após a data que está mencionado lá, que foi estipulado, né, para ser descontado na emissão daquele cheque. Na verdade, até a denominação está um pouco errônea, né? Na verdade, devia ser pós-datado, não pré-datado. Você não vai descontar antes, você vai descontar posterior à data que está lá mencionado, né? Mas aquela situação, a figura do cheque pré-datado, pela legislação, ela não existe pela lei, tá? Existe sim a figura do cheque, né, que é uma ordem de pagamento à vista, existe a figura do cheque cruzado, existe a figura do cheque endosso, cheque em branco, né, cheque cruzado, e assim por diante, quer dizer. Agora, a figura do cheque pré-datado, né, que na verdade seria pós-datado, isso não existe. Isso é uma questão de ordem o quê? Costumeira. É um costume, é um hábito nosso, tá? Todo mundo acaba aceitando. Fala, Fabiana, pode falar. Ô, professor, Oi. também tem aquela questão assim, tipo, nos cheques pós-datados, né? Uhum. Nesse caso. Então, na verdade, Quando eu for fazer a data dele, porque, um exemplo, é um acordo comercial. isso. Então, assim, cabe a mim e a ti, que estamos em uma negociação, respeitar esse acordo comercial. É isso aí. Ok. Aí, o que acontece?
como às vezes o cliente ele pode não ter aquela certa confiança nesse acordo, ele pode emitir o cheque com a data do vencimento na data de emissão, né? Fazer o pré-datamento na data de emissão do cheque. Mas e se esse cliente falecer? Você também perde. É muito estranho. Eu só fico assim, sem entender, no caso do comércio, deveria aceitar? Então, você vê que problema que pode ser ocasionado. Imagina o seguinte, a pessoa, então, faz parcelado, né? Na questão, por exemplo, em 10 vezes, vamos pensar assim, né? Uma compra aí do cheque. Então, ele vai estipulando a data de ser descontada a cada mês lá, né? Só que a emissão do cheque foi lá no início, né? 10 meses antes, por exemplo. Só que a gente sabe também que o cheque, dentro da legislação, tem uma prescrição. Caso passou de 6 meses, ele perde validade. E aí? Tá vendo outro problema aí que pode ser ocasionado também nessa situação? Né? Mais uma outra condição, né? Que a pessoa não pensou antes de elaborar justamente aquela divisão daquele pagamento em 10 parcelas. Uma vez que foi lá emitido há 10 meses anteriores a referente à emissão, né? Ou o desconto desse cheque em si, né? Porque existe também o prazo prescricional, ou seja, o prazo de validade referente a esse título executivo também. Então, é um outro problema, né? O que geralmente a pessoa tinha que fazer, né? Geralmente não emitir a data de emissão, né? Mas aí é uma questão de desfigurar também um pouco o negócio que foi mencionado, o negócio jurídico nesse sentido, né? É complicado. O que poderia a pessoa fazer, né? Quebrar esse contrato, quebrar o vínculo contratual, né? O negócio. Por quê? Uma vez que um cheque é um ordem de pagamento à vista, você pode ser pago em qualquer momento, independentemente da data que está lá, né, foi estipulada entre essas partes. Porém, como você mesmo mencionou, existe o quê? Uma relação de confiança, existe uma relação contratual, inclusive, né, entre aquele que emitiu e aquele que recebeu, na questão do pré-datado, né? Existe uma figura jurídica em relação aos contratos, aí eu vou me aprofundar um pouquinho dentro dessa questão do título extrajudicial, chama-se um princípio conhecido como pacto sunt servanda, só para você ter uma ideia, tá? É uma questão mais de ordem jurídica, tá? Só para a gente ilustrar um pouquinho melhor essa condição. O que é pacto sunt servanda? Nada mais é que um princípio que se traduz da seguinte forma: o que foi acordado entre as partes é lei entre elas, tem que ser respeitado. Você não pode quebrar, você não pode criar uma situação de desvincular justamente o negócio jurídico que foi firmado entre quem emitiu e quem recebeu. Porque, caso contrário, né, você não teria feito o negócio em si. Então, uma outra coisa que tem que ser o quê? Devidamente respeitado. Mas aí que vem a questão: o que deve prevalecer? A legislação ou o que foi acordado como costume em si? Né? Aí fica as indagações. Como falei, o direito ele é discutível. Né? Não quer dizer que tudo que está mencionado dentro da legislação é o correto, seria o primordial nesse sentido. Deveria. Mas o que foi firmado também entre as partes, como na relação costumeira, que está no mesmo patamar praticamente em relação à legislação em si, que é uma fonte primária também, tem que estar devidamente o quê? Respeitado. Então existe o quê? Um equilíbrio, né, entre uma questão legislativa e uma questão de ordem o quê? Costumeira. Então são indagações que a gente acaba levantando que o direito, na verdade, tem que apresentar justamente o quê? Uma propositura de soluções para essa situação nesse sentido. Nada pode ser a ferro e fogo. É complicado, realmente não pode. Né? Então, tudo isso são indagações que a gente acaba levantando e tem que apresentar uma solução. Né? Lógico, a solução vai ser através do quê? Através do Poder Judiciário, né? Que vai ser levantado justamente todos esses questionamentos, né? E vai ficar no cargo de um magistrado, né? Um juiz nesse caso, para tentar justamente apresentar uma solução para o caso que estão colocando aqui para discussão nesse sentido aqui, né? Então não é tão simples assim também de a gente apresentar um resultado, como falei, os resultados podem ser modificados, pode ser favorável ou não, vai depender muito daquele que aplica e daquele que analisa, né, todos esses fatores que eu estou colocando em pauta aqui para a gente poder justamente ter uma noção, né, de resultados referente ao que o direito pode proporcionar a uma forma de relação entre as pessoas, de modo geral. Tá certo?
Então, às vezes, eu estou criando mais dúvidas aqui do que propriamente um resultado, né, uma solução em si. Mas só para vocês entenderem, né, como é que é esse mundo jurídico em si. Tá? Porque nem sempre é tão cristalino as soluções. Muitas vezes, né, a pessoa vai no escritório, né, e fala, mas eu vi o meu amigo, né, que entrou com tal ação e recebeu tal quantia. Perfeito, ótimo. Então, ele também acha que pode receber tal quantia por estar na mesma condição que o amigo dele nesse sentido. Porém, detalhes podem modificar totalmente um resultado. Né? Eu sempre falo o seguinte para os clientes, falei assim, todo aquele profissional que fala que é garantido o resultado, fique com o pé atrás. Porque nem sempre as coisas são como imaginam. Tá? As coisas podem ter suas diversidades, pode ter detalhes que modificam totalmente o resultado lá no final de qualquer demanda jurídica nesse sentido. Uma que eu acabei de citar agora há pouco para vocês aqui. Né? Você pode determinar, né, que a legislação estipula de uma certa forma, mas a questão de ordem costumeira estipula outra, porque existe toda uma formulação através de um contrato, nem que seja de forma verbal, mas que foi mencionado entre as partes nesse sentido e que foram aceitas. Né? Então, isso pode dar uma dinâmica de mudança referente aos resultados que a pessoa sempre pretende também. Joia? Então, fica aqui, então, essa consideração que o direito ele é muito aberto. Né? Ela não tem uma única forma de pensar. Então, ela tem vários caminhos a ser percorridos para ter justamente um detalhe de alcançar um determinado intento lá no final da sua demanda. Porém, nem sempre vai ser os mesmos resultados. Tá? Nem sempre vai apresentar a mesma solução. Né? Sempre vai ter alguma situação que possa diversificar, possa apresentar alguma situação de mudança que determina totalmente a consequência de um resultado nesse sentido. Tá joia? Então, é essa configuração que eu falo sobre a questão dos costumes. Né? Então, essa é uma consideração que eu faço para a gente poder justamente ter esses questionamentos, né, para a gente poder justamente entender um pouquinho melhor, né, a forma de aplicação do direito em si. Não sei se eu me expressei bem aqui ou não, mas né, eu espero que tenha me feito entendido aqui nessa situação aqui. Alguma dúvida que vocês querem mencionar, gente, a respeito dessas duas fontes aí? Não, professor. Gente, eu tô com muito calor aqui, né? Eu tô sem ar aqui, tá um calor danado aqui, tô suando aqui, mas tudo bem. Tá sem vento aqui em casa ainda, tá beleza. Bom, vamos prosseguir. Então, como eu falei para vocês, então essas fontes primárias, né, ou fontes diretas ou imediatas, pode ser tanto as leis, né, que é a base, que seria, né, o primordial para tentar resolver tais conflitos, ou os próprios costumes. Tanto que na nossa legislação, né, a nossa Constituição, ela é através de uma legislação, de uma Constituição legislativa, né, através das leis em si. Em alguns países existem as constituições costumeiras, no caso da Inglaterra, por exemplo, é através dos costumes. Né? Então, uma outra forma de analisar essas questões jurídicas de uma forma um pouquinho mais voltada às condições, né, da manifestação, né, da própria população através dos costumes, nesse sentido também. Então, na Inglaterra é dessa forma, certo? Só para vocês entenderem um pouquinho essas legislações em si. Tá? Quando eu falei para vocês, então, quando as fontes primárias, né, seja através das leis ou mesmo dos costumes, não apresentaram algum resultado, tá? Aí tem que começar a adentrar as fontes secundárias, tá? Que são as consideradas como fontes indiretas nesse caso. E aí passa a ser descrita através das doutrinas e das jurisprudências. Tá? O que é a doutrina em si? Bom, doutrina é todo e qualquer estudo, né, desenvolvido, né, seja pelos estudiosos ou pelos cientistas da área jurídica. Tá? Então, essa fonte em si, tá, são através das ideias, reflexões teóricas, conceituações, né, na questão das orientações provocadas por esses estudiosos que se aprofundaram sobre determinado assunto para tentar resolver tais conflitos de interesse também.
Só para a gente poder citar como exemplo, na questão da doutrina, esses livros que vocês têm para estudo, seja em qualquer área, não precisa ser só da área jurídica, não, tá? Mas na área da contabilidade, por exemplo, né, as obras que vocês têm, das bibliografias que os professores, né, devem ter mencionado para vocês aí, nada mais é do que o quê? São doutrinas, tá? Porque são os indivíduos que se aprofundaram, né, apresentaram as suas reflexões, apresentaram as suas ideias, né, seus estudos, voltado para determinada área que apresentou com um determinado problema naquele sentido, né? E no seu resultado seria o quê? A solução daquele problema. Tá? Carolina também quer entrar aqui. Vamos liberar aqui. Então, essas obras nada mais são que são aspectos, né, de estudos provocados por esses doutrinadores ou, né, por esses cientistas em si, que se aprofundaram sobre esses assuntos e que deram justamente um trabalho, né, já desenvolvido para tentar justamente apresentar um resultado. Então, isso serve também de base para tentar solucionar qualquer conflito, né, de relação dos indivíduos entre si, né, justamente para tentar apresentar um resultado daquele conflito em si. Né? Então, ele vai ser mais um facilitador, ele vai ser mais um instrumento que você pode utilizar para tentar apresentar resultados. Né? Então, doutrina nada mais seria isso. Tá? Seria essas obras literárias, então, já desenvolvidas por esses estudiosos, que justamente apresentam, né, através dos seus resultados, as soluções que venham sendo discutidas durante toda a sua obra para a solução daqueles conflitos de interesse nesse sentido. Ok? Então, ela só quer uma fonte secundária. Ela não tem tanto peso como tem uma fonte primária nesse sentido. Ela só vai ser utilizada para poder justamente o quê? Angariar subsídios para tentar resolver tais questões em si. Tá? E, por último, nós temos chamados o quê? Né? Jurisprudência. Não sei se vocês já ouviram falar ou não, né, esse termo jurídico, mas a jurisprudência nada mais é que o quê? Que são um conjunto de decisões proferidas pelos tribunais em forma de acórdãos, tá? Dado pelo Poder Judiciário, para dirimir o quê? Uma solução para o caso concreto que se apresenta. Vou traduzir isso para vocês aqui, tá? Para tentar facilitar o entendimento. Então, imagine o seguinte, eu falei da questão do cheque, né? Para vocês, do cheque em si, né? Vamos supor que esse cheque foi emitido para vocês e veio sem provisão de fundos, ou seja, um cheque sem fundo em si. Não tem, foi tentado descontá-lo, mas não apresentou provisão de fundos para poder receber a quantia que foi mencionada nesse cheque. Bom, como é que vocês fazem para receber? Né? Vamos provocar um pouquinho vocês agora. O que vocês vão fazer para receber a quantia que ela menciona? O que vocês têm como ideia para isso? Pode falar, Carolina. Primeiramente, eu tentaria entrar em contato com o emitente. Certo. Depois, né, que após esse contato, se eu não conseguir que ele execute o cheque para mim, que ele me pague, né, ele pode até trocar, às vezes ele vai lá na empresa e passa cartão, algum outro meio para a gente estar trocando este valor. Se eu não conseguir, eu entro com uma ação judicial. E a ação judicial faz com que ele possa, né, que ele tenha, porque aquilo ali é um dever dele, ele tem que me pagar aquele valor, porque ele, como já foi mencionado, ele provisionou um pagamento. Correto, isso mesmo. Né? Então, caso não tenha um acerto, um comum acordo entre as partes, nesse sentido, né, é necessário, então, invocar o Poder Judiciário, né, entrar com uma ação, para poder justamente o que? Rever a quantia que foi determinada pelo acerto, né, naquilo que foi mencionado no cheque em si. Né? Então, para você repor, então, justamente o direito que você tem referente à questão do cheque, né, você tem que entrar em contato com o Poder Judiciário para poder justamente ela tomar as devidas providências para você receber a quantia que estava lá discriminado no cheque. Então, vamos supor que você fez isso, né, uma vez que não houve um acordo entre essas partes, né, pessoalmente entre vocês, você teve que entrar justamente com uma ação de execução de título extrajudicial, né, seria uma dessas tipos de ações aí, para poder rever a quantia do cheque. Tá? Então, como falei, já existe a figura do exequente, né, aquele que vai promover o ato, ele está o quê? No polo A,
ativo dessa ação. Então, você é o autor da ação, certo? Você está no polo ativo. Existe a figura do executado. Já o executado é o devedor, então está no polo passivo desse ato, ou seja, está sofrendo a ação. Está vendo como eu estou interligando as coisas que nós já falamos na aula anteriormente aqui com vocês, né? Então, vocês entraram com ação de execução de título extrajudicial, então, na figura do exequente, né, promovendo o ato, e na figura do executado, que está sofrendo esse ato em si, que é o devedor. Tá? E aí o juiz, né, através dos procedimentos legais que têm que ser pertinentes a ele, tá? Ao final dela, né, ele tem que promover justamente o quê? Um resultado, ou seja, vai ter que dar uma sentença. Né? E vamos supor que essa sentença, como falei para vocês, o resultado não seja favorável. Como falei, o direito tem a obrigação de apresentar resultados. Se vai ser favorável ou não, é um outro detalhe. E vamos supor que não seja favorável. Né? Vamos supor que o cara entrou com ampla defesa, né, através de uma contestação referente a essa execução, através dos embargos, né, o embargo da execução, tá, que é a figura jurídica. Eu só estou relatando isso para vocês entenderem. Tá? E essa situação, né, não foi favorável ao autor, ao exequente. Né? Então, o executado levou êxito nessa condição aí. Bom, nesse sentido, né, você como autor da ação, vocês se dão por a contento, ou seja, se dão satisfeitos pelo resultado, sim ou não? Vai falar. Não, eu vou recorrer em segunda instância. Aí que tá. Você tem que entrar com outro pedido, no caso, né? Quer dizer, vai ser analisado, né, através da ação de recurso, né? Através dos embargos, né, a execução, que seria uma outra situação nesse sentido, tá? Você vai recorrer à segunda instância, ou seja, ao Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça, para vocês terem uma ideia, tá, que é lá na capital, em Cuiabá, né, vamos dizer assim, tá, em todas as capitais, né, dos Estados Federados existe o Tribunal de Justiça, que Mato Grosso seria em Cuiabá, né? Então, lá em Cuiabá, através do Tribunal de Justiça, né, lá vai ser seu pedido, esse novo pedido, no caso, para fazer um reexame da sua ação, tá? Lá é feito por não só mais um único juiz em si, mas sim por 3 juízes, no mínimo, tá? No caso chamado desembargadores. Então, os desembargadores lá, né, que vão analisar justamente esse seu pedido de revisão à sentença proferida pelo juiz aqui, né? Nesse caso, tá, existe o desembargador que vai relatar, então existe o relator e mais 2 votantes. Então, sempre em número ímpar nesse sentido, tá? E aí, né, esses juízes, né, no caso, eles vão proferir também uma sentença, né, uma decisão judicial. Essa sentença não é chamada de sentença, e sim de acórdão. Tá? E esse acórdão, proferido por esses 3 embargadores, no caso, pode ser unânime, pode ser parcial, seja lá o que for, mas de repente é unânime. Tá? Essa decisão proferida por eles, através desses acordos ou sentenças, nesse caso, tá? Uma vez que você possa utilizar essa decisão dada por esses tribunais, através dessas decisões, desses juízes, desses embargadores em si, né, a outros casos semelhantes, a outras decisões, né, de forma semelhante que você tem, por exemplo, isso acaba se tornando o quê? Uma jurisprudência. Tá? Que a jurisprudência nada mais é que são as decisões proferidas pelos tribunais, em forma de acordos, tá? Que analisam justamente sobre determinada matéria jurídica, né? Através das interpretações das leis, nesse sentido, tá? Para proferir justamente uma decisão sobre aquele caso. Sendo que aquela decisão, podendo ser reutilizada a outras condições, outros casos semelhantes, nesse caso, tá? Ela acaba se tornando uma jurisprudência, ou seja, ela serve de base, né, para que as decisões proferidas pelos juízes em si, né, possam alinhar com as decisões dadas pelos tribunais nesse sentido. Então, uma vez uma situação que não foi ainda devidamente estabelecida em norma, em lei, né, pode ser revertido nessa situação. Só para citar como exemplo nessa condição também. Tá? Alguns anos atrás, tá, a relação matrimonial que existia diante da lei, né, que era reconhecida em lei, na verdade, a relação entre homem e mulher. Tá? Então, a decisão dada, né, através da relação matrimonial, né, o que a lei determinava como relação matrimonial, é a relação existente entre homens e mulheres.
Só que aí que tem um problema, né? A gente sabe que existem várias formas de relações, né, que abrangem além de homens e mulheres, né? Relações, né, homoafetivas, né, casais do mesmo sexo, aquela questão toda. E essas pessoas ficavam, né, fora do contexto da legalidade, né, da sua existência nesse sentido. E ainda mais em termos de direitos e deveres também, né, na questão de ordem sucessória, por exemplo, né, a questão de herança e assim vai, né. Até que, né, como foram existindo várias dúvidas e várias indagações ao Poder Judiciário, nesse sentido, e como não existia, como falei para vocês, às vezes, né, a lei não acompanha a própria evolução da sociedade em si, né? Então, o legislador ele fica aquém na hora de elaborar a lei, né, não acompanhando justamente essas demandas judiciais que podem surgir, né? E nesse sentido, o judiciário, como falei agora há pouco, ele tem a obrigação de apresentar resultados, né? E muitas decisões desses resultados foram favoráveis a esse tipo de união entre pessoas do mesmo sexo, né, homoafetivo, vamos dizer assim. Por quê? Porque utilizava como base em si, a base jurídica, uma conceituação dada num dos artigos da Constituição em si, da Constituição Federal, dizendo ali nos seus primeiros artigos, e princípios também, né, na questão da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Poxa, se todos são iguais perante a lei, não poderia haver também uma discriminação referente a essas pessoas que tinham essa forma de relação em si, né? Principalmente quando eles tinham descendentes, questão de ordem sucessória, na questão do falecimento de uma das partes do casal nesse sentido também, que poderia suceder a questão do seu patrimônio, etc, etc, né? Eu lembro de um caso de uma colega que entrou com um pedido dessa, acabou levando causa, e não estava devidamente legalizada a questão da relação homoafetiva, foi um dos primeiros casos que teve em Tangará, inclusive, que ela entrou com um pedido judicial, né, para fazer o reconhecimento da relação em si, de um casal de homoafetivo entre mulheres. E uma delas era até advogada, inclusive, também, né, dentro dessa relação, e a outra sobrevivia em prol de cuidar da casa, como se fosse uma relação entre marido e mulher, né? Só que uma cuidava da casa e a outra saía para trabalhar, e inclusive era advogada. E houve uma ruptura da relação entre elas, quer dizer, houve uma separação. E nesse sentido, né, ela entrou com um pedido, né, de reparação referente a uma questão de pensão alimentícia, uma vez que a outra ficou cuidando a vida inteira da casa em si, né? Então ela pleiteava justamente uma questão, né, de uma pensão referente a isso nesse sentido. E a juíza acabou concedendo justamente uma sentença nessa decisão em si, né, formando, a juíza não, o tribunal em si, né, dando ganho de causa justamente na parte da pessoa que não tinha bens nenhum, né, para poder se manter, aquela questão toda, né, por causa dessa situação da relação matrimonial que existia entre elas nesse dia. Então, eu lembro que foi um dos primeiros casos que teve, até a minha colega que elaborou esse tipo de ação, mostrou para mim o resultado, falou, Marcelo, acabamos ganhando em razão disso, né? Que, posteriormente, agora existe a lei que já dá devida proteção referente a esse tipo de relação. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, né, ao separar ou vem a falecer, aí vem um parente, alguém que nunca teve qualquer proximidade, até mesmo por preconceito, né, depois começa a reivindicar o patrimônio pela pessoa que deixou, né, o patrimônio em si, né, e desamparando a outra que ajudou a construir, ajudou a crescer e etc., né, a ter esse patrimônio em si e ficar totalmente desamparado. Então foram situações que foram surgindo aos tribunais, e os tribunais foram dando ganho de causa nesse sentido, né, usando justamente um dos princípios constitucionais, que é o princípio da igualdade, né, que prevalece até hoje nesse sentido. Tá? Então, é um dos exemplos que se tem referente à questão da jurisprudência. Tá? Só para citar um outro caso, na questão do jurisprudencial também, a questão que envolve, que existia, né, na questão da união estável, né, que antes, hoje, a união estável também está devidamente reconhecido, dando, né, o mesmo direito que como se estivesse dentro da condição da comunhão parcial de bens, nesse sentido. Tá? Então, anteriormente, antes do surgimento da legislação em si, então a união estável também ficava uma situação bastante temerosa,
né, em termos de reconhecimento do vínculo matrimonial que existia entre esses casais, né, que tinham esse tipo de vínculo. Então, nesse sentido, tá? Nesse sentido, o que acontece? Com o passar do tempo, através das decisões jurisprudenciais também, a jurisprudência acabou concedendo a mesma condição, né, a esse tipo de casal que tinha essa forma de relação matrimonial, através da união estável, para a questão voltada à união parcial de bens, quer dizer, parte do patrimônio que foi concebido durante a união entre essas pessoas deverá ser partilhado em partes iguais, caso houvesse alguma ruptura da relação matrimonial nesse sentido. Hoje não. Hoje é reconhecido também dentro desses patamares, dentro da legislação em si. Então, só estou colocando aqui para vocês entenderem um pouquinho essa questão da jurisprudência. Ok? Pessoal, e aí? Dúvidas? Cadê o rostinho de vocês? Eu não vi ninguém hoje aqui. Ninguém vai se apresentar aqui para mim hoje? Só para a gente poder finalizar a aula? Só quero ver. Vai assustar, professor. Oi? Fala, Carolina, não ouvi. Não, professor, vai assustar todo mundo aqui. Vai nada, vai nada. Vocês estão muito envergonhados. Não sei por quê. Tá? Eu que estou feio, estou aqui, ué, por que vocês não podem aparecer? Né? Vocês estão tudo mais novos do que eu, muito mais bonito, tudo. É só dizer um oi aqui para mim, só para dizer que vocês estão... Não só alma, mas corpo também. Ah, professor, mas a gente fala oi, a gente só não aparece porque a gente é tímido. Verdade, professor. Dá um oi, professor. Oi, professor. Aham, tá bom, tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta, fugindo um pouco assim da matéria da aula, mas relacionada em relação a bens, em caso de separação judicial. Os bens adquiridos depois do casamento ou durante a união estável, comprovando que a pessoa tinha a união com aquela outra pessoa, depois casou e teve essa aquisição um pouco antes do casamento? Não, foi construído em conjunto, né, já tem que ser partilhado desde o momento que já foi concebido já esse patrimônio. Tá? Na verdade, a gente tem que analisar alguns aspectos referente à questão do matrimônio. Não é bem aula, não, mas vamos só para vocês, né, só para ilustrar um pouquinho, né? Nós temos hoje, dentro do nosso país, da legislação, 4 formas de regime de casamento, tá? 4. Tá? Quais são elas? A comunhão parcial de bens, né? Que eu acabei de citar. O que é a comunhão parcial de bens? Aquilo que foi construído durante a união entre o casal, né, deverá ser partilhado em partes iguais entre eles. Tá? E também dado a mesma condição quem está em união estável, esse tipo de regime de casamento. Tá bom? Existe a comunhão universal de bens também. Tá? O que é a comunhão universal de bens? Tudo que foi adquirido antes e durante o casamento é feito, né, a partilha em partes iguais, tá? A divisão em partes iguais, tanto antes quanto durante o casamento. Então, a comunhão universal de bens. Tá? E existe a comunhão de separação total de bens. O que é a comunhão de separação total de bens? Os bens não se comunicam. Então, o que é de um permanece com aquele um, o que é do outro permanece com aquele outro. Então, cada qual vai ter o seu patrimônio individualizado nesse sentido, né? Os bens não vão se comunicar, tá certo? Existe um quarto regime. Será que vocês sabem qual é esse quarto regime? Será que alguém tem uma ideia? Quem que é entendedor de direito? É comunhão de bens? Comunhão universal de bens, já falei. Ah, ele falou. Mas existe um outro quarto regime, que é pouco usual, na verdade. Quase ninguém conhece. Tá? Isso foi instituído a partir da lei do Código Civil de 2002 para cá só. Tá? Porque antes da lei de 1977, a lei de divórcio, determinava só três regimes, né? Comunhão universal, a comunhão de separação total e a comunhão parcial de bens. Se você for casar hoje, automaticamente já vem dentro do regime de comunhão parcial de bens. Tá? Antes da lei de 77, geralmente
O regime que eu não sei se era dos pais ou dos avós de vocês, tá? Era comunhão universal automático, tá? Comunhão universal de bens, tá? A partir de 2002 para cá é comunhão parcial de bens. Mas existe um quarto regime, tá? Qual seria ele? É conhecido como participação final nos aquestos, tá? Nominho bacana, né? Para decorar aí, tá? Participação final nos aquestos. Aquesto nada mais é do que patrimônio, bens, tá? Em termos jurídicos, tá? Como é que funciona esse regime? Na verdade, ele é a junção de dois, tá? Como assim? O que for adquirido antes do casamento, né? E durante a ele, tá? É administrado, né? Seja por quem é o detentor daquele patrimônio, tá? O detentor daquele patrimônio. Então, se eu tenho um patrimônio que foi adquirido antes e durante o casamento, eu que administro. Se minha esposa adquiriu um patrimônio antes e durante o casamento, ela que administra. Então, os bens até então não vão se comunicar. Ok? Agora, caso haja uma ruptura, ou seja, uma separação entre nós, o que acontece? Esses bens serão juntados, ou seja, é feita uma junção desse patrimônio e divididos em partes iguais. Por isso que é a participação final nos aquestos, ou seja, a participação final dos bens. Então, até então, cada um administra como bem entender. Qual que é o mal desse tipo de regime? Imagina se eu administro bem patrimônio, que é um usual, né? E ela administra mal esse patrimônio. Já pensou? Quem vai levar o prejuízo na hora de fazer a divisão sou eu. Por quê? Eu vou ter um patrimônio maior, eu vou ter um patrimônio menor, é feita a junção e é dividido em partes iguais. Por isso que muitas vezes não é muito usual esse tipo de regime, tá? Mas ele existe, tá? Então é a participação final nos aquestos, tá? Então são as 4 formas de regime adotado pela nossa legislação em si. Pode falar, Fabiano. Normalmente quem vai querer é aquelas pessoas que, tipo, já não administra bem, É lógico. aí na hora que vai pagar o casamento já faz uma dessas já e pronto, assina aqui, amor. Só fica com a parte boa, né? A parte de manter o patrimônio, o casamento, depois de haver alguma separação e a divisão, né? Fica sempre aquele que camelou a vida inteira depois nesse sentido, né? Então é isso que é um pouco usual, justamente nesse tipo de regime que muitas vezes as pessoas nem conhecem, né? Mas ele existe, tá bom? Então são algumas formas que tem no casamento em si. O melhor é a pessoa que administra bem nem casar, né? Porque Pois é. só leva prejuízo. Ou conhecer bem a pessoa que você vai casar, né? Saber se ela é bem controlada ou não, né? E de repente... Verdade. Né? Na verdade, o casamento é essa responsabilidade, né? Os dois têm que construir juntos, né? Os dois têm que adquirir uma forma de responsabilidade que os dois buscam o ideal, né? Busca justamente um resultado que favorece a família que estão construindo nesse sentido, né? Porque um puxa daqui, outro puxa dali, vai ser complicado se manter nesse sentido depois, né? Então é bom conversar bem antes, conhecer bem o parceiro que você vai ter aí, né? Caso contrário, já pensando na separação já é complicado. Como você está colocando, né, Laís? E casar e não pensando em separar, né? É isso mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com quem que a gente está... Se a gente está casando com o adversário ou não, né? O adversário desse caso aí, né? Bom, é isso, gente. Tudo bem? Alguma dúvida a mais que vocês queiram comentar aí? Da minha parte, não. Tá tranquilos, então? Tranquilo. Tranquilo, professor. E vocês Tranquilo, professor. Então, né? Vocês não vão dar nem o ar da graça para mim, então? Bora, Professor, pessoal. não tem- Fabiana, Deus. Oi, Fabiana. Eu não tenho mais de campo, professor. Peraí. É a única? Não acredito. Boa noite, professor. Oi, Sabrina, tá vendo? Só... Toda bagaçada, tava correndo. Então tá bom. Eu tô suando aqui também. Então, eu já vi muita gente. Daiane, Caroline, aí, ó, tá vendo? Matheus, aí, Matheus. Gostei de ver. Belezinha. Né? Ninguém mais? Vixe, só foi Tô fazendo janta, professor. Se o senhor quiser ver minha janta. Não, professor, só foi pro senhor ver a gente mesmo e já fechamos já. Então tá bom. Era só pra Pessoal. não dormir triste.
Hã? Era só para o senhor não dormir triste. Ah, tá, isso Vai mesmo. ficar revoltado com a gente. Eu acho que eu vou começar a exigir isso de vocês. Nas próximas aulas, vocês estarem aqui de corpo presente também, não só a voz de vocês, tá? Senão vai ficar complicado aqui. Eu tô falando com um monte de parede aqui, só com fotinha bonitinha de vocês aqui. Eu quero vocês ao vivo e a cores, né? Não precisa, não tem nem como colocar, como é Photoshop, essas coisas todas. Né? Tem que ser uma coisa natural. O pior é que tem como colocar Photoshop. Eu vi na hora que eu entrei. Ah, é? Aham. Ah, eu tenho que então fazer isso, então, para tentar melhorar a minha imagem, então, né? Tá feia a coisa, então. Tentar escurecer o cabelo, sei lá, qualquer coisa. É que tô ficando loiro ultimamente. Mas tá bom. Gente, eu agradeço, então, tá, a participação de vocês, tá? Na aula que veio, eu vou falar um pouquinho sobre a classificação da ciência jurídica e princípios do direito também, tá certo? Então, se ninguém tem nada a questionar, eu vou dar por encerrado hoje. Oi, Fabiano, pode falar. Sempre eu, né? Só que tem aquele questionamento lá, quando a gente estava falando do cheque, o senhor deixou no ar. O quê? Teve quando eu falei para ti aquela questão lá, se a empresa, tipo, pode aceitar lá na emissão já o pré-datamento, né? Colocar como data de pré-datado e tal. É só por questão de correr risco, né? Não tem nada que respalda. Então, a questão é a seguinte, você tem que tomar cuidado para o cheque não prescrever, né? Porque depois o prazo de 6 meses não tem validade, aí é só com o pedido judicial depois para poder reaver o valor que está lá mencionado. Agora, na questão do pré-datado ser emitido na data é isso que está seu questionamento? Na data do pré-datado? Isso. Sem problema nenhum, pode ser feito, né? Pode ser feito, até para você se garantir melhor referente a isso, sem problema nenhum. É lógico, também seria de bom hábito, né? Também questionar quem está emitindo, se o cara não tem nada a se opor nesse sentido, mas se não tiver, sem problema nenhum, né? Então, geralmente as pessoas tomam isso até para tomar mais cuidado, né? Para ter maior formalidade nesse sentido de poder receber a quantia que está lá descrita naquele documento em si, né? Porque se você observar, o cheque é um título totalmente formal, tá? Então, é totalmente formalístico. Existe toda uma regrinha para ser cumprida. Existe toda uma... Oi, Carolina, pode falar também. Professor, e agora com essa lei LGPD, a gente tem que buscar um termo que o homem ou a mulher, o titular desse cheque, ele realmente, a gente pode utilizar esse cheque, a gente tem que dar alguma coisa por escrito? Porque tem a lei LGPD agora, que é a Lei de Proteção aos Dados. Tá, mas em que sentido você está falando nessa questão? Não entendi ainda. Para a gente poder usar, que agora tem que ser tudo autorizado. Para a gente poder usar esse cheque, a gente tem que dar algum termo para ele assinar? Não, necessariamente não, porque o cheque em si é um título extrajudicial, não tem... Ele tem, uma vez que ele é emitido, é uma ordem de pagamento à vista. Então, não tem o porquê nesse sentido. Né? Em relação a esse tipo de crédito, não. Né? A não ser com uma outra forma de contrato que foi formado antes de você utilizar esse tipo de título. Né? A não ser que foi feita uma formalidade de um contrato, algo do gênero. Mas, caso contrário, uma vez que ele é emitido, ele pode ser utilizado a qualquer contento, a qualquer momento e em qualquer situação também. Né? Essa é a questão. Tá? Então, eu estava falando, o cheque, na verdade, é uma ordem de pagamento à vista. Né? Então, ele é um título extrajudicial formalístico. Tá? Ele tem todos os espaços, pode ver, todo cheque tem o mesmo tamanho, de documento, tem os mesmos espaços a serem preenchidos, né, para poder justamente determinar a sua validade em si, e não tem nenhum espaço que determina onde que ele tem que ser o quê? Pré-datado, né? Ou ser emitido pós a data que está ali. Tá? Então, na verdade, você pode adulterar esse documento formal que ele existe. O que tem, geralmente, as pessoas fazem, o que é? É botar um papelzinho grudado a ele. É conhecido como, né, informalmente, como chorãozinho. Né? Então, você já estipula a data com a qual ele vai ser determinada o seu devido desconto nesse sentido. Por quê? Você não está adulterando nada, porque geralmente as pessoas colocam lá no rodapé dela, né, do cheque, bom para tal data, né? Aí você está o quê? Está adulterando esse documento.
Então, geralmente, isso não é aceito pela própria legislação em si, né? Então, geralmente, as pessoas põem um papelzinho nossa, como lembrete para poder ser descontado em tal data. Agora, desde que tenha provisão de fundos, ele pode ser descontado a qualquer momento, mas volta naquela situação que eu falei anteriormente. O acordo que foi firmado entre essas partes em si, né? Tem que estar também o quê? Respeitado, tem que estar devidamente o quê? Determinado, né? Através dessa relação de negócio jurídico que foi formalizado entre quem emitiu e quem recebeu esse tipo de transação em si. Tá joia? Então, são algumas considerações que eu faço a respeito do cheque nesse sentido aí. Ok? Então, são as observações de aula de hoje. Tá? Se ninguém tem mais nada a questionar, eu vou dar por encerrado. Alguma coisa mais que vocês queiram comentar? Não, professor, tá tranquilo. Beleza, então? Vocês têm aula depois? Boa noite, tchau. Oi, Fabiana. Boa noite. Tchau, boa noite. Ah, tá dando boa noite, então tá bom. Então tá, gente, então eu agradeço pela participação de vocês, então boa noite, tá? Tenham uma ótima semana, muita saúde, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Tá joia? Abraço, boa noite, tudo de bom para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Obrigado professor. pela aula, Obrigado viu? pela Até aula, a próxima. Obrigado, Professor, obrigado pela aula. Até a próxima. obrigado, até mais.